Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira para a gente poder conversar sobre cães, ouvir sobre cães, falar sobre cães, tirar dúvidas sobre cães, aprender coisas sobre cães, demistificar coisas sobre cães, melhorar as coisas que a gente sabe sobre cães, esquecer algumas coisas, ou seja, deixar completamente de lado, porque é muito fácil. Eu vou falar até cômodo quando a gente entra em uma rotina com o cão, a gente não mudar nada, não querer mudar nada, mesmo que a gente descubra que aquilo poderia ser melhor. Porque é um esforço que a gente precisa fazer sim. E aí eu sempre digo que estar sempre falando sobre cães, sempre ouvindo, sempre procurando entender melhor, é isso que vai te dar esse combustível, né? Para você ir em frente, para você buscar melhores informações. E você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, eu acho que não é nem isso. Agora que eu falei, eu acho que o mais interessante seria você dar o primeiro passo certo. Você dá aquele pequeno passo de uma forma prazerosa, de uma forma harmoniosa, de uma forma respeitosa, que traga benefícios para você e para o cão também. Porque aí quando esse passo é bem dado, automaticamente isso estimula você a continuar caminhando, a dar mais passos, aí atrás de mais informações, querer fazer cada vez mais. Isso foi o que aconteceu comigo. É por isso que eu passo essa informação desse jeito para vocês, porque antes eu era só a pessoa que gostava de cães, que brincava de cães, com cães de qualquer jeito, independente se o cão estava gostando, independente se aquilo fazia bem para o cão, para a saúde física, mental, social do cão. Eu só pensava mesmo no que eu queria fazer. E se por acaso começasse a sair do meu controle ou o cão fazer coisas que estavam me incomodando, eu simplesmente parava a brincadeira ou empurrava o cão, sabe? Aquelas situações bem desagradáveis que a gente acaba colocando quando a gente tem essa condição de que nós precisamos ser o líder, a pessoa que é líder da matilha, que o cão precisa respeitar você, o cão tem que fazer as coisas quando você quer que ele faça, ele tem que parar quando você quer que ele pare. É uma visão muito antiquada, muito injusta com os cães. Não vou falar que é antiquada, porque ainda hoje existem pessoas que têm cães e se relacionam com cães imaginando dessa forma, que o cão precisa obedecer tudo, que precisa ver na pessoa como aquela figura de liderança, onde tudo que a pessoa faz ou pede ou orienta ou manda, o cão precisa acatar. E essa visão ela é muito injusta para os cães. Como eu disse, a gente precisa sempre pensar naquilo que é melhor. Afinal de contas, o cão não tem outra alternativa, a não ser fazer as coisas com a gente. Afinal de contas, a gente está com ele dentro da nossa casa, a gente faz a nossa rotina de acordar, de sair de casa, de almoçar, tudo isso somos nós que estabelecemos para o cão. Então ele fica ali meio que sem poder fazer as coisas do jeito dele. Então automaticamente é nossa responsabilidade fazer com que tudo isso que a gente insere na vida do cão faça sentido. De alguma forma seja muito bom para o cão, seja o melhor que tem para fazer para o cão. Afinal de contas estamos aqui para sermos as pessoas melhores amigas dos cães. E tudo isso que você for fazer tem que ser algo que seja útil para a vida do cão e para a sua vida. É por isso que essa live hoje, o tema é: isso aqui é muito útil, para a gente poder conversar um pouquinho sobre situações, sobre comportamentos, sobre atitudes que a gente precisa tomar com os cães. Será que isso realmente faz algum sentido para a vida do cão? Faz algum sentido para a nossa vida? É útil para alguma coisa? Então, boa noite a todos que estão chegando aí. Enquanto vocês vão se aproximando, ligando seus celulares ou seus computadores, suas televisões aí, eu vou falar algumas situações que tem a ver, que ilustram esse tema, porque esses temas eu sempre busco de coisas que eu vejo atualmente, coisas que eu tenho contato atualmente, para que seja algo que faz sentido atual, que não seja coisas muito antigas, que já não se faz mais, que a gente não repete mais. Então é importante a gente ver o que se faz hoje ainda e que a gente poderia melhorar, a gente poderia fazer melhor, a gente pode fazer melhor. Então esses dias eu vi um vídeo, e aí eu tô falando de um vídeo mesmo na internet aqui, onde a pessoa tinha um cachorrinho no colo, não vou lembrar, eu lembro que era um cachorrinho marrom, acho que era um poodle, enfim, não importa a raça, era um cãozinho. E ele estava com esse cãozinho no colo, e aí ele pegava uma arminha de brinquedo, uma arminha de brinquedo. Ele simulava uma arminha com a mão, e aí ele atirava nesse cachorro. E aí esse cachorro, tombava, se largava no braço dessa pessoa. E os comentários que tinham ali eram muitos comentários de coitadinho do cachorro, ele não sabe nem o que está fazendo. Ou outros comentários: nossa, que coisa mais fofa, vou ensinar isso para o meu cachorrinho também. Até que ponto isso que foi ensinado ali, ou esses comportamentos que a gente ensina, são úteis para o cão? Fazem algum sentido para a vida do cão? A mesma coisa, eu vi um outro vídeo, aí esse aqui é mais antigo, só que eu quis colocar aqui porque ele ilustra uma situação um pouquinho diferente.
que era um rapaz que ele estava sentado na sala, provavelmente, né? Isso imagino eu, a câmera estava colocada ali de uma forma que não dava para identificar. E aí ele pedia para o cão ir buscar uma bebida para ele na geladeira. E aí o cão ia até lá na geladeira, a câmera conseguia filmar o cão indo, o cão ia, abria a porta, abriu a porta, pegou a latinha da bebida que a pessoa queria, trouxe até a pessoa, aí deu na mão dela, aí voltou e fechou a porta da geladeira. Até que ponto isso é útil de verdade? Para o cão, para a pessoa provavelmente deve ser bem útil, né? A pessoa fica ali sentada, não faz nada, e o cão vai e faz tudo por ela. Então é essas questões que a gente precisa entender hoje. Então uma ótima noite a todos. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, para que vocês possam também dar a opinião de vocês. A pergunta é: qual brincadeira você acha inadequada para cães? E aí a gente pode pensar, é legal a gente pensar, embora existem diversas situações aí pra gente colocar, mas é legal você pensar em alguma coisa que seja útil. Alguma brincadeira que a gente faça que não sirva para nada pro cão, não seja útil, não resolva nada, ou seja, seja inadequada. A gente não precisa fazer ou não deve fazer com os cães. Enquanto isso, eu vou falando sobre o tema aqui para que a gente possa entender um pouco melhor essa situação. Essas situações, mais de uma. Uma boa noite a todos, vamos oficialmente começar. Hoje a live é Isso Aqui é Muito Útil. Eu tive que ler porque eu tinha esquecido o nome. Tudo o que o cão faz serve para algo? A primeira coisa não, o que eu vou explicar aqui dessa pergunta e desse conceito é que as coisas que o cão repete, ou seja, tudo aquilo que ele faz, normalmente que ele faz, ele vai repetir algumas vezes, são coisas que trazem algum benefício para o cão. Então que tudo que o cão faz vai servir de alguma forma para ele. Se aquilo não servir, e aí quando eu digo servir, não necessariamente que seja uma coisa boa, mas que de alguma forma para o cão resolve uma situação. Então, por exemplo, o cão mostrar uma agressividade pode ser visto por algumas pessoas como ruim, é ruim para o cão, porém ela resolve uma situação. Então ela serviu para alguma coisa. O cão vai continuar repetindo aquilo. Uma coisa que é boa, é óbvio, a gente sempre vai buscar e sempre trabalhar para que a gente chegue nesse caminho, por esse objetivo, através desses métodos, que são coisas que fazem bem para o cão. Porém, se há algo que não resolve para o cão ou não traz algum benefício que seja real para o cão, para a necessidade daquele cão, ele não vai repetir, ele não vai continuar fazendo. É por isso que eu sempre falo que a gente precisa entender os cães de modo específico. Aquele cão, não necessariamente fazer as mesmas coisas ou agir do mesmo jeito e ter as mesmas rotinas que você já tinha com um outro cão, ou que alguém te falou, ou que a pessoa que é sua vizinha faz, ou um vídeo que você viu na internet que faz alguma coisa. A gente precisa entender aquele cão que é o seu cão. Tudo que aquele cão faz, para ele serve para alguma coisa. A gente precisa buscar e proporcionar que tudo isso que ele faça e que ele repita sejam coisas boas para ele. Que sejam coisas que passam bem para a saúde física, mental, social daquele cão. É isso que a gente precisa buscar. Então eu vou até pintar uma situação aqui, que é a situação do carinho. O carinho, teoricamente, é uma coisa muito boa, que a gente vai repetir com o cão. Porém, é muito provável que você conheça, se você não conhece, eu conheço muitos, cães que fogem de carinho. Quando a família começa a dar carinho, o cão está ali sentado, o cão levanta, sai de perto, o cão se afasta. Então olha como é uma situação que o cão está mostrando que aquilo para ele não serve para nada, não resolve nada, ou talvez muito pelo contrário, traga um desconforto para ele, uma dificuldade de lidar com aquele contato ali muito próximo, muito intenso. Afinal de contas, a gente passa a mão no corpo, em várias partes do corpo do cão, né? Isso vai incomodar a maioria deles se a gente não fizer uma preparação para isso, ensinar o cão, mostrar para ele como que funciona esse momento de carinho, para que ele serve, quando ele aparece. Então é importante a gente entender que tudo que o cão continua fazendo são coisas que servem para ele de alguma forma. Parecia que eu ia continuar, eu ia, né? Mas eu já tinha falado, eu ia repetir aqui, mas a questão é essa. Tudo aquilo que o cão faz, para ele serve para alguma coisa. Senão ele não faria, podem ter certeza disso. Então a partir daí a gente consegue entender que qualquer comportamento que para nós seria inadequado ou que a gente não queria que o cão apresentasse, para ele faz sentido. Então a gente precisa entender o porquê ele está fazendo aquilo, para resolver qual situação ou para atender qual necessidade e oferecer uma nova situação.
que faça mais sentido, que seja melhor, que faça o cão se sentir bem, que seja mais fácil até para o cão fazer, que facilite para ele conviver com outras pessoas em outros lugares. É isso que a gente vai sempre buscar. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para a pergunta de hoje, que é: qual brincadeira você acha inadequada para cães? E aí eu vou dando algumas opiniões aqui, daqui a pouco a gente fala sobre essa pergunta aqui. Precisa ensinar tudo para o cão? E aqui estamos falando de questões de utilidade. Será que a gente precisa ensinar tudo que o cão vai fazer, ou a forma como ele vai se comportar? Será que somos nós que precisamos ensinar para ele? Ou seja, tudo a gente precisa fazer para o cão? Eu colocaria que sim. A partir do momento que você coloca na sua rotina ou como sua responsabilidade ensinar tudo para o cão, você não vai deixar o cão passar por nenhuma dificuldade que ele não consiga lidar. Você vai sempre dar um jeito de possibilitar que ele realize determinadas situações ou passe por determinados conflitos que vão existir na vida do cão. Essa é a grande realidade. Eu sempre falo, eu levanto aqui essa questão algumas vezes, que é a questão de você mimar o cão. O mimar, ele é tido ainda com uma visão muito negativa, só que a gente precisa transformar isso para aquela situação onde você mima o seu cão, porque você garante que ele consiga realizar tudo e que tudo aquilo que ele realize traga algum benefício para ele. Então é dentro desse critério que a gente trabalha com a questão de mimar o cão. É sim, é você ensinar tudo para o cão. É óbvio, se você não ensinar algo, o cão por si só, por conta dele, dentro daquelas habilidades que ele conhece ou dentro dos instintos dele, ele vai tomar determinadas atitudes e realizar determinados comportamentos para resolver uma situação, para que para ele faça sentido, para que para ele valha a pena. E aí, se a gente deixou isso acontecer, a gente rodou a roleta da sorte. Porque tanto esse comportamento que o cão apresenta pode ser algo que realmente seja muito bem, faça muito bem para ele e seja muito bem visto dentro de toda a sociedade, nos relacionamentos que ele for ter dentro de casa, fora de casa, em outros estabelecimentos, em contato com profissionais que cuidam de cães. Pode ser que esse comportamento venha, a roleta rodou e caiu um prêmio bom ali, um comportamento bom. Porém, pode ser que haja um comportamento ruim. E quando eu digo ruim, lembra, não é ruim para o cão, porque está resolvendo o problema dele. Porém, vai fazer mal, muitas vezes, psicologicamente para o cão, mentalmente para o cão, socialmente para o cão, emocionalmente também para o cão. Isso vai acontecer na maioria das vezes, porque são comportamentos... Imagina, vou pintar um cenário aqui, ou uma situação para que você entenda o que eu quero dizer com isso de fazer mal para o cão, embora é algo que faça bem para ele, que ele resolva uma situação. Quando o cão utiliza comportamentos que são instintivos dele, que são aqueles comportamentos que naturalmente o corpo dele, o organismo dele, a espécie dele vai apresentar, é porque ele já se viu sem saber o que fazer. Ele apelou para os instintos. Na maioria das vezes, quando são situações onde existe medo, onde existe raiva, onde o cão não sabe o que fazer, o estresse dele aumentou já, a ponto de ele não conseguir decidir o que ele ia fazer e deixar o próprio instinto atuar. A partir desse momento, aquela situação foi resolvida pelo cão. Porém, o nível de estresse dele vai estar sempre no alto quando ele se vê diante dessa situação novamente ou precisar apresentar esse comportamento por conta dele. Quando ele percebe que, por exemplo, uma mordida resolveu um problema, é porque o nível de estresse dele estava muito alto, o instinto dele falou mais alto, o instinto de defesa, de sobrevivência, e aí ele pegou e mordeu a pessoa, ou mordeu qualquer coisa que aconteça. A partir desse momento, ele vai começar a utilizar a mordida. Só que para ele decidir utilizar a mordida, ele vai vir com a mesma emoção. Ele vai trazer toda aquela situação de desconforto, de medo, de insegurança, de instinto de sobrevivência para aquele momento. Então o que a gente precisa garantir é que tudo que o cão faz, todos os comportamentos que ele apresente, sejam coisas que façam muito bem para ele. Não só para resolver os problemas dele, resolver os conflitos, as situações, as interações, mas que faça bem para ele de forma social, emocional, psicológica, física até. Então é isso que a gente precisa buscar. A partir desse ponto, eu acredito que sim. Nós precisamos ensinar tudo para o cão e apresentar tudo que a nossa sociedade ou a rotina onde você vive com o cão existe. Tudo que existe ali precisa sim ser apresentado, ensinado, aprimorado, adequado para que o cão possa ter uma vida boa e saiba se virar na maioria das situações. Então a resposta é sim. Precisa ensinar tudo para o cão? Sim.
Vou levantar um adendo aqui, que é com relação àqueles comportamentos que você não quer que o cão tenha. Quando você não quer um comportamento, o que você vai ensinar para o cão? Você não vai ensinar para ele que você não quer que ele faça aquele comportamento. Você vai ensinar um comportamento melhor, que resolva essa situação melhor ainda, traga mais benefícios. Aí automaticamente você evitou, você extinguiu esse comportamento que você não queria que o cão tivesse, mas que para ele fazia sentido, e você substituiu por um que fazia sentido para você, para o cão, e ainda era melhor, oferecia qualidade de vida para o cão. Então é isso que a gente trabalha, é por isso que as broncas não fazem sentido. Dentro dessa ótica, você dá uma bronca no cão, não funciona para nada, não serve para nada. É muito mais saudável, muito mais justo, muito mais gostoso, prazeroso, harmonioso, você simplesmente apresentar um novo comportamento para o cão, que aí ele deixa de fazer aquele que teoricamente você ia ficar dando bronca. Você ficaria dando bronca, vou usar o português corretamente. E se eu não usar, me corrijam. Enquanto isso, podem responder a pergunta de hoje: qual brincadeira você acha inadequada para cães? E aí a gente está falando aqui de utilidade. Tudo que a gente falou aqui tem a ver com utilidade. O cão faz as coisas, ele continua fazendo as coisas que são úteis para ele. A gente precisa apresentar comportamentos, ensinar coisas que sejam úteis para a vida do cão, senão ele não vai fazer. Ele vai desistir ou vai fazer outras coisas. E aí vamos para a pergunta aqui interessante. Qual a utilidade de um comportamento? Já que estamos falando de ser útil, qual que é a utilidade de um comportamento do cão? Aí eu coloquei 3 situações: interação, diversão ou aprendizado. E eu vou falar de cada uma delas aqui. Vamos pensar em interação. Quando o cão ele entra em uma sociedade ou em uma comunidade, automaticamente ele vai querer participar das coisas que aquela comunidade faz. Que as pessoas, que os seres, podem ser pessoas, gatos, cachorros, cavalos, outros animais, não importa, crianças, ele vai querer participar daquilo que acontece. Então todo comportamento que vai existir do cão é para que de alguma forma ele consiga interagir com essas pessoas. E é nessa hora ele vai propor e vai tentar diversos comportamentos, aqueles comportamentos que ele conhece, comportamentos que são instintivos dele, para poder interagir com as pessoas. E aí a gente vai cair mais uma vez naquela questão de será que é bom para o cão? Vai ser uma coisa boa ou não? A gente precisa entender o que está acontecendo com o cão, qual a emoção que ele está naquele momento, qual é a dificuldade que ele precisa resolver ou qual é a necessidade que ele está querendo atender, para a gente oferecer sempre o melhor para aquele cão. Porém, todo comportamento que o cão tiver dentro de uma sociedade é para que ele consiga interagir, seja se comunicando, seja passando amor, né, participando ali, estando junto, seja aprendendo alguma coisa. Todo momento ele estará com um comportamento e a utilidade desse comportamento será para interagir. Não necessariamente com pessoas e seres, mas também com o ambiente onde ele vive. A partir do momento que o cão entende que se ele sai de um local e vai para outro, e ele fica mais seguro, ele se sente melhor, esse comportamento funcionou para essa interação com o ambiente. Aquele ambiente estava meio barulhento, ou tinha cheiros que ele não queria, enfim, diversas coisas podem trazer um desconforto para o cão. E aí o comportamento, nesse momento, qual é o comportamento que ele adquire? O comportamento de se afastar. E a gente precisa ajudar o cão a desenvolver ou a utilizar esse comportamento nesse momento. Porque é uma coisa que ele tomou essa decisão, que ele vai sair dali e o ambiente vai se transformar. Então, automaticamente, todo o comportamento que o cão apresenta vai servir como uma interação. E a gente precisa garantir que sejam positivas, essas interações tenham resultado e façam bem para o cão. Agora, diversão. Essa eu gosto muito, eu coloquei, óbvio, por causa disso, porque a gente sempre precisa pensar em toda e qualquer interação, qualquer momento que a gente tenha com o nosso cão, como um momento de diversão. E aí a diversão eu coloco pela ótica do ser humano, aquilo que a gente acredita como diversão. E aí eu vou pintar aqui, vou criar aqui um conceito, vou apresentar, para que a gente entenda como que funciona então a diversão na cabeça do cão. Toda vez que o cão vai participar de alguma coisa, e aí ele consegue participar, ou seja, ele tem condições físicas, ele tem condições emocionais, ele sabe qual comportamento apresentar. Então, se ele consegue participar disso, automaticamente ele vai atingir um objetivo. Ele vai ter um resultado aqui. E essa é a nossa responsabilidade, é garantir que esse processo aqui, ele se repita. Que o cão queira participar, que o cão consiga, tenha condições para isso, saiba o que fazer e atinja o objetivo. Quando esse ciclo se fecha e se repete mais vezes, o cão fica bem.
o cão vai repetir mais vezes aquilo porque aquilo de alguma forma resolveu situações, trouxe benefícios, fez bem para ele. Se fez bem, é diversão. Então a gente precisa garantir que toda e qualquer interação e tudo que a gente faça com o nosso cão caminhe dentro desse ciclo, para que possa sim ser sempre uma diversão. Quando eu comecei a entender melhor comportamentos de cães e trabalhar diretamente com cães, foi aí que eu entendi que todo objetivo que o cão consegue cumprir é uma diversão para ele. Então a gente precisa sempre transformar toda interação que a gente vai fazer com o cão em algo que seja divertido. E aí eu vou voltar até um pouco que eu falei no começo da live, que é você conseguir fazer também. Quando você propõe algo que você consegue fazer, que está dentro daquilo das suas capacidades também, de compreensão, de habilidades motoras, de tempo, inclusive, o tempo disponível que você tem ali, automaticamente isso para você vai ser uma diversão. Você vai conseguir fazer, vai atingir objetivos e vai repetir isso mais vezes. Então sempre será uma diversão e sempre precisa ser visto como uma diversão. Então a partir desse momento o comportamento ele vai ser útil quando ele traz diversão para o cão. Quando o cão consegue fazer, atinge o objetivo, sabe o que fazer e quer repetir esse comportamento mais vezes. Por isso que eu gosto de falar da diversão, porque tem que sempre ser visto como diversão. Eu não tô nem falando de dar risada, né? Diversão de, é dar risada. Não, é de ter orgulho, de ver aquele objetivo cumprido, seu cão conseguir fazer algo que você propôs para ele, porque você entendeu as dificuldades, você soube a capacidade do seu cão e apresentou do jeito certo. É uma diversão para todo mundo. E a última situação aqui é aprendizado. A utilidade de um comportamento é aprendizado, sem dúvida nenhuma. É muito importante, eu vou até levantar uma questão aproveitando esse termo aqui de aprendizado, de comportamento, de utilidade, que é muito comum ainda nas famílias que têm cães hoje, a gente infantilizar os animais. Vou falar os cães, vai. A gente infantilizar os cães. Que é o quê? A gente não permitir que esse cão desenvolva um cognitivo, ou seja, que aprenda cada vez mais coisas, de preferência de forma exponencial, que ele aprenda uma coisa muito fácil, depois, em cima dessa coisa fácil, você acrescente mais uma coisa que seja um pouco mais difícil, que pode ser um cenário diferente, um cenário com estímulos maiores. A gente garantir que o cão se desenvolva intelectualmente, como uma forma de aprendizado. Porque a gente garante que esse cão deixe de ser um filhote. E por que isso é ruim para o cão? Porque na vida inteira dele, ele vai ter necessidades diferentes e ele vai ter capacidades diferentes e ele vai ter vontades diferentes. Se ele só conhecer aquilo que ele conhecia enquanto ele era filhote, quando ele se vê diante de outras situações ou estímulos que normalmente não são comuns no dia a dia dele, ele vai entrar em desespero, ele vai ficar desconfortável, provavelmente com medo, vai começar a utilizar os instintos dele, ou seja, vai estar com o estresse muito alto. Então a gente precisa sempre garantir que os comportamentos do cão sejam um momento de aprendizado para ele. E aí você vai sempre utilizar esses comportamentos para ensinar uma coisa nova, para apresentar um novo contexto, uma nova situação, uma nova interação, um novo estímulo para o cão. Isso, o tempo inteiro, a gente precisa garantir que o cão esteja aprendendo coisas, porque isso estimula o cão a querer aprender mais. É nessa hora que a gente cai naqueles cães que as pessoas falam, esse cão não gosta de aprender. Ou o famoso, esse cão não tem capacidade para aprender. O que está faltando aí? Está faltando você propor do jeito certo. E isso faz parte do todo o bem-estar do cão, de ser útil para a vida do cão. Não só para que você se comunique, mas para que ele se sinta seguro a ponto de querer aprender mais, de se aventurar mais, de aceitar as coisas que você propõe para ele, de procurar resolver situações, resolver conflitos, desafios. Esse é o grande objetivo, é a qualidade de vida do cão, é ele ter esse cérebro dele muito bem desenvolvido. É isso que a gente precisa garantir. Agora vamos à pergunta do dia. Teve uma pessoa que escreveu coisas aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, se já ficou para trás. No adestramento na rua, o enforcador de tecido é bom? Foi a Lili que tu... Lili. E aí, Lili? Eu sempre digo que qualquer coisa que traga desconforto para o cão não é bom. Nunca vai ser bom. E a gente deixar para utilizar um acessório que seja na rua, ou seja, um cenário que é completamente diferente, e que você não apresentou isso para o cão dentro de casa, você está infligindo algum mal para o cão, algum desconforto, por menor que seja, até a própria coleira ou peitoral. Se o cão não souber como utilizar aquele peitoral, isso será alguma coisa ruim. A gente estará colocando um desconforto para o cão
porque ele não sabe como se movimentar com aquele acessório. Então, a partir do momento que você precisa utilizar um acessório desse tipo, é porque o cão não sabe andar na rua, o cão não sabe utilizar o acessório. E você está continuando esse processo fora de casa. Então, a primeira coisa é ensinar o cão a andar com o acessório dentro de casa e aos poucos fazer a saída e apresentar estímulos variados que ele vai conhecer na rua para que ele fique mais tranquilo. Essa é a minha opinião e é importante que a gente entenda também essa realidade para não precisar utilizar esse tipo de aversivo, porque é algo que a gente está impondo para o cão desnecessariamente. Vamos para a pergunta. Qual brincadeira você acha inadequada para cães? Eu não vou pegar todos aqui não. Vamos na ordem, vai. Vou colocar na ordem. Quem respondeu primeiro tem a prioridade aqui. Tomar banho. Eu acho legal, e a gente está falando aqui de brincadeira que você acha inadequada para cães. E aí colocar aqui tomar banho. Se a gente pensar, vamos pensar dentro de um cenário onde você apresentou a situação de banho para o seu cão, você apresentou tudo aquilo que fazia parte desse banho, ou seja, a água, o acessório que você vai utilizar ali, seja uma chuveira, uma ducha, um chuveirinho, um regador, uma mangueira. Você apresentou esse acessório para o seu cão a ponto de que ele ficasse tranquilo e quisesse ter contato com aquele objeto, com aquele acessório. Você apresentou os produtos, tudo aquele processo que você ia fazer com ele, de esfregar coisas nele, o que você ia fazer depois, pentear, escovar, passar toalha, assoprar com um secador, com um soprador, deixar no sol, sei lá. Diversas situações para a gente fazer. Se você colocou esse cenário para o seu cão muito bem apresentado, você socializou ele com essa situação, automaticamente vai ser uma brincadeira. Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer, ele tem condições de participar daquilo, ele gosta e atinge o objetivo. Olha o nosso ciclo fechando aqui. Então é uma brincadeira que vai ser muito boa. Tem que ser visto como uma brincadeira também, o momento do banho. Agora, se a gente for pensar em colocar em banhos em quantidades exageradas, naquela questão de se todo cão precisa tomar banho todo dia. Isso depende da rotina de cada cão. Isso depende do metabolismo de cada cão. Isso depende de quanto aquele cão suou naquele dia ou quais lugares que ele visitou. Isso é muito específico de cada cão e de cada família, sem dúvida nenhuma. O fato é que quando a gente dá banho com produtos que são para limpeza, a gente retira propriedades e proteções naturais da pele. Então eu sempre oriento que caso você queira dar um banho diariamente ou a cada 2 horas no seu cão, que seja um banho de água. Só um banho de água. Para ter esse momento com o cão ali, para tirar uma sujeira, algum incômodo que possa ser maior ali para o cão e fazer todo o processo com ele. Então acho que essa é uma visão boa. Agora vamos pensar no banho, que é aquele banho que é a famosa briga. Que é o banho que quando você chama o cão ou você fala a palavra banho, o cão já começa a demonstrar desconforto, tenta até fugir, ou paralisa, ou quando você liga o chuveiro, enfim, ou quando leva no pet shop também, aí a partir desse momento já não é mais adequado. Aí já não virou mais brincadeira, porque o cão não gosta, não sabe e não vê objetivo nenhum ali, não vê benefício nenhum. Ou seja, esse ciclo aqui está completamente partido. E aí a gente não pode continuar repetindo isso. A gente precisa fazer um processo para que o cão comece a conhecer, apresentar todo esse processo de banho, comece a gostar disso, para virar uma diversão e a partir desse momento ser útil esse momento para ele. Não só para fazer uma limpeza, já que a gente está falando de utilidade, a gente pode imaginar que o banho é útil porque vai deixar o cão limpo, vai fazer higiene. Só que se dentro desse processo você deixou o cão desconfortável, ansioso, com medo, reativo, estressado, qual é a utilidade de você dar um banho no cão nessas condições? É isso que a gente tem que pensar hoje. A live de hoje é para isso. Faz sentido? Tem que fazer sentido? Quando que faz sentido? Como faz sentido? Vou dar minha opinião aqui, ó. Falar rapidinho aqui sobre o bobinho. Não sei nem se esse é o termo. Mas falando de brincadeiras aqui para fazer com o cão e de utilidade, a gente fazer a famosa brincadeira do bobinho. Para quem não conhece ou não usa esse termo, é aquela brincadeira onde você em 2 pessoas, ou até em uma mesmo, você joga uma coisa para o cão, só que ele não consegue pegar. Ou do outro lado a outra pessoa pega e o cão não consegue, ou quando você joga esse objeto, isso que você jogou, bate em algum lugar e volta para você de novo. Ou seja, é a famosa brincadeira do bobinho. Ele vai, não tem acesso, ele volta, não consegue pegar e nunca atinge o objetivo. Se a gente entender, ou a gente entendendo, que essa brincadeira, ela só faz sentido para a pessoa que está ali, ou seja, talvez faça sentido na pessoa, provavelmente para repetir esse tipo de brincadeira, é porque para ela
faz muito sentido, ela gosta, se sente bem, acha engraçado, acha legal ver o cão com dificuldade, ou às vezes a pessoa finge que joga uma coisa e o cão vai procurar e não acha porque a pessoa não jogou. Olha o que a gente está quebrando aqui, aquele ciclo. O ciclo da diversão, o ciclo do benefício, o ciclo da qualidade de vida para o cão, daquilo que ele quer fazer, que ele gosta de fazer, que ele consegue fazer. A partir desse momento a gente já entende que esse tipo de brincadeira ou interação ela é inadequada. Não porque o cão não vai fazer, mas porque ele não vai conseguir ficar bem nessa situação. Você vai aumentar níveis de estresse, de ansiedade, simplesmente porque você propôs uma atividade para o seu cão para ser divertido para você. Eu não sei, eu estou pintando o cenário imaginando por que as pessoas fariam isso. Mas olha o que aconteceu. Você propôs uma atividade, você pessoa que vive com o cão, que deveria ser o espelho ali de confiança, de gratidão do cão, para ele estar sempre junto com você. Você propõe uma coisa, aí o cão aceita, fala, vamos lá, vamos fazer isso daqui. Aí você tenta, você finge ou você joga alguma coisa para ele, aí ele vai até esse local para pegar, e quando ele chega lá ele não tem acesso. Ou porque outra pessoa já pegou e não deixa ele pegar, ou seja, ele não tem acesso a esse recurso, e aí joga de novo, e aí ele tenta correr atrás de novo, e o tempo todo esse objetivo não foi cumprido. O cão não conseguiu atingir o objetivo dele. A partir desse momento não é mais brincadeira. Então é algo que não deve ser feito com o cão. Porque é muito comum as pessoas fazerem esse tipo de coisa, de jogar para o cão e a outra pessoa pega do outro lado. Isso vai gerar no cão uma necessidade de reter aquele recurso quando ele tiver acesso. Começa a desenvolver posse no cão. Porque ele percebe que se ele não pegar antes da outra pessoa ou de você pegar de novo, ele não vai ter acesso àquilo. Então ele vai arranjar diversas formas para tentar ter acesso àquilo. É nessa hora que o cão começa a latir nesses momentos, nessa hora que o cão começa a pular nesse momento. Ele vai arranjando diversos comportamentos e instintos dele para poder atingir aquele objetivo. Afinal de contas, é para isso que aquela atividade está sendo proposta. Para que o objetivo do cão seja atingido, não o nosso. O nosso tem que ser junto com o do cão, tem que garantir que o cão consiga atingir aquele objetivo. Então ele vai começar a apresentar esses comportamentos para poder ter acesso àquele recurso. E quando ele conseguir, ele vai começar a reproduzir esses comportamentos em outras situações. Porque ele começa a perceber que aquilo funciona para que o recurso não saia dele, ou para que ele tenha acesso ao recurso. Então é muito comum os cães reproduzirem alguns comportamentos em outras situações e as pessoas, às vezes, a família ficar sem entender o porquê o cão começou a fazer aquilo num momento que ele não fazia. Porque em outra situação, diante de uma brincadeira, você apresentou esse comportamento para o cão. Lembra que eu falei se a gente precisa ensinar tudo para o cão? Sim, estamos ensinando tudo para o cão. E nesse momento você ensinou exatamente isso para esse cão. E ele vai reproduzir porque para ele resolveu a situação. Seguindo. Vamos continuar com as nossas enquetes. Não, vou falar aqui de uma... eu olhei aqui o que eu ia falar agora, é bem interessante. E falando de utilidade. Quando a gente vai trazer um cão para viver com a gente, ou quando aparece um cão, você não estava esperando e tal, apareceu um cão ali, não importa. Mas a partir desse momento, é importante sim, você criar uma expectativa do que você vai fazer com aquele cão, como vai ser esse relacionamento que você vai ter com o seu cão. Por que eu falo que é importante isso? Porque você precisa planejar coisas, você precisa se preparar para fazer coisas com o cão, para oferecer situações, para ensinar comportamentos, para ensinar interações, né? Criar interações, socializar esse cão. Você precisa ter essa expectativa. Saber aonde você quer chegar, que tipo de coisas você quer fazer com aquele cão, para que você possa, sim, ter um objetivo também a ser cumprido. Você ir trabalhando e construindo passo a passo ali para chegar nesses objetivos. Então é muito importante para que você consiga oferecer coisas para o cão. É nessa hora, às vezes, as pessoas que não enxergam ou não criam essa expectativa, ela simplesmente deixa a vida te levar. Ela faz as coisas que são as coisas que a gente ouve que precisa fazer com o cão. Ela vai dar um lugar para dormir, ela vai dar comida para comer, ela vai levar o cão para passear e às vezes ela leva até para dar um banho em algum pet shop porque ela ouviu que é importante. Então aqui não tem expectativa nenhuma. Aqui simplesmente você trouxe um cão e está fazendo com ele, sei lá, eu nem sei se é o básico, porque não é nem o básico. Isso aí o cão na rua teria. O cão teria acesso a tudo isso também na rua, de uma outra forma, mas teria também. Enfim, mas o que a gente precisa sempre focar é que a gente precisa criar expectativas. Porém, é agora que vem a grande chave, a grande virada.
Essa expectativa, ela precisa ser moldável, ela precisa ser maleável. Você precisa entender que se você propôs, se você criou uma expectativa para fazer coisas com o seu cão, e se chegou no meio do processo você percebeu que o seu cão não conseguiria ou não gostaria de fazer essas coisas, você precisa alterar essa expectativa para a realidade. E aí quando eu digo a realidade, não é só a realidade do cão, é a sua realidade também. De repente você queria viajar com o cão, e aí a sua vida de repente mudou. E agora você não consegue mais viajar com esse cão. Então eu não vou fazer mais nada com o meu cão, já que meu objetivo era viajar. Já que eu não posso viajar ou não tenho tempo para viajar agora, então eu não vou fazer mais nada. Acabou minha expectativa. Não, eu vou mudar, vou fazer essa expectativa ser transformada na minha realidade. O que eu consigo fazer? Qual é o tempo disponível que eu tenho para poder fazer? O que eu consigo encaixar nesse tempo, por menor que seja, para oferecer qualidade de vida para o meu cão, desenvolver o cognitivo dele, dar segurança para ele, dar independência para ele? É isso que a gente tem que fazer com o nosso cão. Então por isso que eu falei de utilidade. Quando a gente cria uma expectativa, é muito útil, porque a gente vai trabalhar e vai oferecer coisas, e vai apresentar coisas, e vai fazer nosso cão ficar bem diante daquela situação que a gente quer. Então existe uma grande utilidade. Quando você percebe que isso não vai ser possível, por qualquer motivo, pelo seu cão, por você, pelo ambiente, não importa, você alterar essa rota para um outro objetivo que vocês vão fazer é muito útil, porque vocês vão continuar fazendo coisas, vão continuar interagindo, o seu cão vai continuar se desenvolvendo intelectualmente, socialmente, emocionalmente, fisicamente. Então essa é a grande qualidade da gente criar ou preparar uma expectativa quando a gente traz um cão para viver com a gente. E aí quando eu digo isso, é legal que a gente pense que tem que ter mais de uma, tá? Porque imagina que você criou a seguinte expectativa. Então eu vou trazer um cão para casa e a minha expectativa é que eu consiga passear com ele, como a Lili falou, que eu consiga passear com ele sem ele puxar, que ele fique comigo, que a gente sabe o que acontece. A partir desse momento você criou essa expectativa, vai trabalhar nela, vai fazer todos os passos para deixar o seu cão confortável, enfim. E quando você chegar nela e o seu cão já estiver passeando numa boa, acabou? Vocês não vão fazer mais nada? Aí você vai para uma outra expectativa, cria uma outra situação. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês para qual brincadeira você acha inadequada para cães. Já falamos sobre muitas coisas, é legal que você pode até repetir o que a gente já falou, mas é legal que você pense em coisas que são úteis. E não só úteis para o cão, úteis para você também. O cão se diverte interagindo com pessoas, e aqui estamos falando de utilidade. A gente acabou de falar de uma situação aqui, de uma brincadeira, que não seria adequada para se fazer com o cão, porque ele não atinge nenhum objetivo. Isso quer dizer que existem situações, sim, se a pessoa não conhecer o cão ou não souber quais são as habilidades que aquele cão possui, ou seja, é o famoso repetir o que você leu, repetir o que você ouviu, sem entender aquele indivíduo, existe uma grande possibilidade desse cão não se dar bem nessa interação. Ou porque ele não conhece o que vai acontecer, ou porque ele não consegue ele não consegue realizar a atividade que foi proposta para ele, qualquer que seja o motivo. É por isso que eu sempre falo, até vou levantar mais uma que eu sempre gosto de emendar algumas situações, que é com relação ao trabalho que é feito com cães, quando a gente fala de comportamento canino. A gente precisa sempre, qualquer cão que a gente for trabalhar um comportamento, modificar, ensinar uma coisa nova, começar pelo mais básico do básico. Sempre. Aquilo que é impossível para qualquer cão, em qualquer situação, responder ou conseguir fazer. Porque aí você vai garantir que esse primeiro contato já seja benéfico, já seja bom para o cão, essa interação com a pessoa já seja legal, você não passou de nenhum limite do cão. Muito pelo contrário, provavelmente você apresentou algo que o cão já sabia e já conhecia. A partir desse momento você criou essa expectativa do cão, o cão vai querer fazer, vai gostar e vai conseguir atingir o objetivo. E aí você vai inserindo as dificuldades, aumentando os níveis, caminhando para o seu objetivo, o que você quer fazer, até onde esse cão precisa chegar, qual é a mudança que precisa acontecer nesse cão, ou se não for uma mudança, qual é o aprendizado que ele precisa atingir. Então quando você coloca esse momento de interação, respeitando sempre o cão, você sempre vai fazer com que o cão se dê bem e goste de interagir com as pessoas. Porque toda vez que ele interagir, vai ser algo que ele consegue fazer. E aí é óbvio, a gente começa com essa interação mais básica, e se o cão, você percebe que o cão
já consegue fazer isso, tem capacidade, está motivado, automaticamente você vai ampliando e modificando isso, para que o cão não fique entediado, para que você também se desafie, para que o cão cada vez mais queira participar. Acho que esse é o grande objetivo. Se a gente não trabalhar dessa forma, em algum momento a gente vai fazer algo com o cão que vai trazer um desconforto para ele, que ele não vai saber direito o que está acontecendo, e a gente está falando de utilidade. Ele vai perceber que não tem utilidade interagir com você naquele momento por causa dos desconfortos ou das dificuldades que acontecem ali. Então é nesse patamar que a gente precisa trabalhar, sempre garantir que essa interação seja boa. Se a gente for só pensar naquilo que a gente quer fazer, na forma como a gente quer fazer, provavelmente você vai colocar o cão em uma situação de desconforto, de dificuldade, e não será prazeroso para o cão. E aí, automaticamente, todas as situações com pessoas vão gerar algum tipo de desconforto para o cão por causa dessas experiências que aconteceram. E aí é nessa hora que você percebe a importância, novamente, de você começar sempre com a interação mais simples, mais básica e mais fácil, para poder quebrar essa barreira logo de cara. Se o histórico do cão com interação de pessoas não é bom, com ninguém, nunca foi, você começar com a coisa mais simples, mais básica, que não tem como o cão errar, vai mostrar para ele uma nova realidade. E aí, a partir daqui, é uma coisa nova, diferente e melhor. Enquanto isso, deem a opinião de vocês para a pergunta de hoje, que é: qual brincadeira você acha inadequada para cães? Qual o objetivo de ensinar um comportamento? A gente já falou aqui sobre a utilidade. Agora, qual que é o objetivo de você ensinar coisas para o cão, ensinar comportamentos? Aí eu coloquei 3 situações mais uma vez aqui. Independência, esse é o objetivo de você ensinar alguma coisa. Autocontrole ou socialização. Vamos falar de cada um deles? Então, falando de objetivo de ensinar um comportamento. Independência. Isso é muito legal, a gente começar a utilizar esse conceito, enraizar esse conceito na gente, para que a gente utilize isso com os cães, que é entender que o grande objetivo da gente ensinar coisas para o cão é para que ele consiga fazer sozinho, que é a famosa independência. Se não é famosa, mas é independência isso. A partir do momento que você condiciona o cão a sempre realizar um comportamento quando você, a pessoa, orienta, ou, por exemplo, quando você dá um comando para o cão, ou quando você está presente, você causa uma dependência no cão. E é quase impossível, eu ia falar que é impossível, mas é bem pouco provável que a pessoa consiga 24 horas realizar essa orientação, dar esse suporte. Em algum momento o cão vai precisar estar lá e se virar sozinho diante de uma situação e talvez ele não saiba o que fazer. Provavelmente ele não vai saber o que fazer. Então o grande objetivo de você ensinar coisas para o cão é garantir que ele tenha um repertório, que ele possua habilidades para tomar decisões sozinho, para sair de situações sozinho, por conta dele. Não só porque é bonitinho, porque vai dar orgulho na gente, mas porque isso vai construir comportamentos muito sólidos para o cão. Toda vez que é você que precisa orientar ou dar uma dica, um comando para o cão, ele fica nessa expectativa. Ele não consegue tomar uma decisão e ele sempre vai realizar aquele comportamento que você falar, mesmo que talvez não seja o comportamento que ele queria naquela hora. Então, de repente, o cão está diante de uma situação que ele quer relaxar. Aí você fala para ele, pula, porque você ensinou esse comportamento. Estou criando um cenário. E aí ele pula, porque o comando veio, ele sabia o que fazer, confiava em você e fez. Só que será que foi o melhor comportamento para aquele momento? Agora, quando o cão, por ele toma uma decisão a partir de um comportamento que você ensinou e apresentou para ele, dentro de um cenário, lembra sempre que é importante a gente criar esses cenários para que o cão consiga realizar as coisas? Esse comportamento foi algo que o cão decidiu. E ele vai começar a utilizar esse comportamento mais vezes. É por isso que a gente aumenta o repertório do cão, para que sempre ele tenha um comportamento bom para utilizar. Se ele não souber o que fazer diante de uma situação ou diante de um desconforto específico, ele vai apelar para o instinto, para os comportamentos que estão disponíveis, que vão fazer a defesa dele, a sobrevivência dele dentro de um cenário que ele não conhece. Então, sem dúvida nenhuma, ensinar um comportamento é para gerar independência no cão, para fazer com que esse comportamento seja cada vez mais sólido, mais importante, que dê mais confiança para o cão. Então é isso que a gente faz quando a gente ensina. É o grande objetivo de ensinar um comportamento, a utilidade disso é para que o cão tenha independência, consiga realizar situações e sair de desconforto por conta própria, sem se preocupar, sem se estressar.
Aí, autocontrole. A gente ensinar um comportamento para o cão para que ele tenha autocontrole. Sem dúvida nenhuma, tem tudo a ver, inclusive, com a independência. Imagina uma situação onde o cão não sabe o que fazer, está diante. Quando eu digo não sabe, provavelmente é porque existe um estímulo ali que ele não conhece ou que está muito forte, acima do que ele está acostumado ou do que ele poderia suportar. Isso causa um desconforto. E aí o cão não sabe o que fazer, porque era um estímulo novo, uma situação diferente, ele estava em um momento diferente também. São diversas variáveis. Quando a gente fala de cão, de um ser, né, vivo, a gente tem que incluir e saber que diversas variáveis são possíveis para poder modificar alguma coisa. Só que, quando o cão consegue e conhece muitas coisas, muitos estímulos foram apresentados para ele de uma forma prazerosa, benéfica, dentro de um cenário que ele conseguia absorver aquilo, ele começa a tomar decisões, como ele tomou na independência, só que ele começa eu ia falar reduzir, a substituir. Ele começa a substituir os instintos dele. Nesse momento, ele começa a se controlar. É o autocontrole do cão. E isso vai ser muito útil diante de diversas situações. O cão conseguir processar um estímulo que está acontecendo. Quando eu digo estímulo, é qualquer tipo de som, de movimento, de barulho, de cheiro, qualquer coisa que ative os sensores, seja sensorial para o cão, é um estímulo. E aí existem diversas intensidades, diversos tipos de estímulos. Mas quando o cão se vê diante de um estímulo e ele consegue processar o que está acontecendo para poder identificar o que ele vai fazer, qual é a semelhança que ele vê diante daquele cenário, para ele utilizar um comportamento já conhecido, isso trouxe autocontrole para o cão. Isso vai fazer com que ele fique mais seguro, mais calmo, que ele tome decisões mais certas, que são mais benéficas para ele e para a sociedade onde ele vive, que vai permitir que ele participe de mais coisas, que ele tenha contato com mais situações, com mais pessoas, com mais outros animais. Isso vai garantir uma socialização muito boa para o cão. Então é importante a gente entender que quando a gente ensina alguma coisa para o cão, um comportamento, a grande utilidade disso, o grande objetivo é permitir que o cão tenha autocontrole. E ele só vai conseguir fazer isso se ele conhecer essa grande gama de situações. Se ele ficar fechado em um mundinho, eu vou falar mundinho porque é exatamente isso. O cão só conhece a mesma rotina, tem acesso aos mesmos estímulos, vai nos mesmos lugares. Qualquer coisa que sair fora disso vai tirar o cão do controle. Ele não vai ter controle, ele vai apelar para os instintos dele. Ele vai sair, ele vai fugir, ele vai latir, ele vai rosnar, ele vai paralisar, ele vai utilizar as defesas dele. E se a partir desse momento acontecer isso, é porque a gente pecou na hora de ensinar coisas para o nosso cão. Mas a grande objetivo também é o cão conseguir se controlar. E aí ele vai conseguir participar de cada vez mais situações e tomar cada vez mais melhores decisões. E essas melhores decisões são coisas que a gente ensinou, que a gente ajudou o cão a desenvolver. Porque melhores decisões para cada cão pode ser uma coisa. Pode ser o cão fugir, pode ser o cão ir até o lugar, pode ser o cão parar, pode ser o cão tomar uma outra decisão, pode ser qualquer coisa. Enfim, aí tem a última aqui, acabei não falando. Socialização. Então o objetivo de ensinar um comportamento é socialização. Sem dúvida nenhuma também. Afinal de contas, eles caminham todos juntos aqui. A independência, o autocontrole e a socialização do cão. Vai facilitar demais a socialização do cão quando ele já possui comportamentos, quando ele já sabe apresentar determinados comportamentos que são benéficos para ele e para as interações que ele vai possuir, para que ele possa se socializar. Então vamos imaginar o autocontrole. O cão estar diante de um parque ou de um lugar que tem vários cães, e esse seu cão ter autocontrole suficiente e independência suficiente para simplesmente ficar olhando, para poder entender o que está acontecendo, sentir os cheiros, sentir as emoções que estão sendo passadas ali, os tipos de brincadeiras, a energia que está sendo colocada ali, para ele tomar decisão se ele quer ir até lá ou não. Ou para simplesmente ele conhecer. Olha como tudo isso vai caminhando para poder melhorar a qualidade de vida do cão. É um cão mais calmo, mais controlado, mais confiante. Então você ensinar coisas para o cão vai garantir que o cérebro dele esteja desenvolvido, cognitivo, e vai dar repertório para que esse cão tome determinadas ações. Isso vai garantir para o cão uma ótima socialização, porque se ele não tiver esses comportamentos, não conhecer diversos comportamentos, qualquer estímulo que surja diante do cão vai fazer com que ele ative o instinto dele. E isso não vai facilitar a socialização dele. Isso vai dificultar demais. Ele vai ter comportamentos comportamentos. Ele vai ter comportamentos que vão impedir que ele participe das coisas e conheça as coisas de forma calma. Ele vai querer fugir, ele vai querer sair, ele vai querer avançar, ele vai querer morder, ele vai querer latir.
Tudo isso vai aumentar o nível de estresse dele, vai dificultar a socialização desse cão com qualquer coisa, com barulhos, com pessoas, com animais, com cheiros, com sons, com movimentos, com luzes. Tudo isso vai ser dificultado se ele não tiver comportamentos aprendidos. Então olha quanta coisa legal. É útil. A gente está falando de utilidade, olha a utilidade de comportamentos aí. Agora a pergunta é a pergunta que inclusive gerou o tema da live. Vídeos com cães devem ser feitos? Por que esse foi uma das questões que fez foi a questão que fez o tema da live surgir? Por causa desses vídeos que a gente vê na internet, inclusive que eu falei no começo da pessoa que dava um tiro falso no cão para o cão desmaiar. E é muito comum que a gente veja outros tipos de vídeo, inclusive, que viralizam, que as pessoas compartilham com todo mundo aí, de cães em situação de estresse, de dificuldade, de medo. Por exemplo, quando o cão de repente come uma planta ou come uma almofada, abre uma almofada, rasga uma almofada, e as pessoas filmam dando bronca no cão, o cão com cara de culpado. Será que a gente precisa, ou o cão diante de uma situação de estresse, de nervosismo, de agressividade, geralmente com cães menores, o famoso pincher, as pessoas colocam o pincher em situações de desconforto e começam a compartilhar esses vídeos. Será que esses vídeos devem ser feitos? Sem dúvida nenhuma não. E não só porque isso vai estimular outras pessoas a fazerem iguais, mas é porque está colocando o cão em uma situação muito desconfortável. Quando a gente conhece os cães ou quando a gente tem um cão, é importante que a gente conheça quais são os sinais que o cão apresenta diante de um desconforto. Esses sinais são sutis, são sinais que são padrão, porque trabalham com os instintos do cão. Quando ele se vê diante de uma situação desconfortável, ele começa a apresentar determinados comportamentos que são naturais da espécie e para a defesa do cão. E aí pode ser qualquer um, mas existem vários. Quando você entende esses sinais e conhece, você vai evitar de fazer coisas que tragam esses sinais, que o cão demonstre esse desconforto. E esses vídeos são claramente isso. Todos esses vídeos que você colocar é um cão que está em um desconforto, está apresentando sinais, ou seja, está mostrando e se comunicando para a pessoa que ele não está gostando do que está acontecendo, ele está desconfortável, ele está se sentindo acuado, ele tá se sentindo ameaçado. Tudo isso vai acontecer. Então esses vídeos não é legal que a gente continue fazendo porque faz mal para o cão. Não porque outra pessoa vai repetir. A outra pessoa vai repetir, aí é da consciência dela o que ela vai fazer ou não. Mas se ela entende que aquilo está fazendo mal, ela não vai fazer. Então é isso que a gente precisa entender. Agora tem a contrapartida. Fazer vídeos com cães onde a gente mostre as brincadeiras interessantes de fazer, a forma legal de apresentar coisas para o cão, de socializar o cão, de ensinar um comportamento, de se alimentar um cão, de propor desafios, esses vídeos sem dúvida nenhuma têm que ser feitos. Porque o cenário deles é o cão confortável, o cão conseguindo fazer, o cão se desafiando, o cão atingindo objetivos. E aí sim isso vale a pena a gente compartilhar, a gente passar para frente, para que todo mundo consiga entender isso e comece a perceber que o importante é que o cão consiga atingir os objetivos. A grande utilidade desses vídeos nesse momento é permitir que outras pessoas reproduzam essas situações de forma prazerosa com os cães que elas têm em casa. Então acho que nesse sentido sim. Eu sempre gosto de fazer essas duas óticas, né? Olhar essa outra ótica também, então é bom. Vamos para a pergunta do dia. Qual brincadeira você acha inadequada para cães? Tá, eu vou na sequência aqui. Embora tinha uma bem boa ali. Inadequada para cães, bolinha. Quando a gente não apresenta a situação da brincadeira, da bolinha, da brincadeira, o cão tem que saber qual é a brincadeira, conseguir realizar, ter condições e realizá-la, atingir o objetivo. Completar esse ciclo. Se a gente não fez isso, realmente não é adequada para o cão. Só aí melhor a gente nem fazer isso. A gente não fez esse processo todo de apresentar a brincadeira, garantir que o cão conseguisse fazer, entendesse o que precisava fazer, atingisse o objetivo, é inadequado em qualquer aspecto. Agora tem algumas outras situações. Você já apresentou, o cão sabe o que ele precisa fazer e consegue fazer, ou seja, atinge o objetivo. Só que aí você coloca essa brincadeira diante de uma superfície, ou seja, em um piso que é escorregadio. Você joga essa bolinha e deixa o seu cão correr nesse piso escorregadio. Isso vai fazer mal para a saúde física do seu cão. Ele pode escorregar, ele não vai ter atrito, ele vai se machucar, ele não vai conseguir frear, ele pode bater, aí já não é mais adequado. Ou seja, é a mesma brincadeira
que o cão conhecia, conseguia fazer, gostava de fazer. Só que você propôs num cenário que não era adequado para o cão. Ou você coloca diante de uma situação onde tem diversos outros cães e o seu cão não está preparado para ter contato com esses outros cães. Aí quando você joga essa bolinha, não é só o seu cão que vai atrás, vão diversos outros cães. E o seu cão não sabia o que ia acontecer. Olha o desconforto que foi proposto para o seu cão dentro de uma brincadeira que ele sabia, que ele conhecia, que ele gostava. O que vai acontecer com esse ciclo? Vai ser quebrado. Toda hora que essa bolinha aparecer novamente, ela vai trazer todas essas emoções. O seu cão vai começar a ficar desconfortável, ou ansioso, ou com posse de recurso dessa bolinha. Então essa atividade, é dessa forma que a gente precisa pensar qualquer atividade e qualquer brincadeira que a gente vai fazer com o cão para garantir que ela seja benéfica e seja útil para o cão. E aí o que eu digo? Vou aproveitar agora e falar que é como é que a gente apresenta uma brincadeira de bolinha para o cão. Que tem gente que fala, eu já ouvi muitas pessoas falarem, meu cão nem liga para a bolinha, não gosta. Não é ele que tem que gostar, é você que tem que fazer ele entender, conseguir e gostar. É esse o nosso objetivo. Então você pega uma bolinha, primeiro você só apresenta, deixa o seu cão cheirar essa bolinha. E aí automaticamente você recompensa o seu cão da forma que você estiver acostumado e que o seu cão gostar. Pode ser com comida, carinho, enfim, diversas recompensas que podem ser dadas nesse momento. Depois você pega e deixa o seu cão tocar essa bolinha, na sua mão ainda. Recompensa. Depois você solta essa bolinha na cara do seu cão, no chão, bem próximo, para que ele possa conseguir chegar nela. E aí você recompensa. Depois você repete para que ele possa tocar, pegar essa bolinha. Depois você joga ela mais para o lado. Quando eu digo para o lado, é só deslocar. O seu cão está aqui, ó, você solta ela aqui, para que ele possa ir até aqui ou virar e pegar. E aí você vai aumentando a distância que você solta essa bolinha. É assim que a gente vai fazendo o cão conseguir ter prazer e querer repetir. Porque é muito fácil o ciclo. O ciclo se repete muito fácil, o cão fica muito bem. E aí a partir desse momento você vai aumentando, exponenciando os desafios que o seu cão tem para que ele fique cada vez melhor e seja muito útil para ele. Então acho que a bolinha é isso que a gente vai falar. Deixa eu dar minha opinião, se tiver tempo, não tem tempo. Então não vou dar opinião nenhuma mais. Não, eu vou finalizar aqui com a minha também, que eu acho que é importante. Quando a gente fala de coisas úteis para o cão, é muito comum que a gente caia num conceito de repetição. Quando a gente consegue fazer uma coisa com o cão, a gente acaba querendo só fazer aquilo, que foi aquilo que eu falei da expectativa. Você chegou nesse objetivo? Oh, que legal, vou só fazer isso com o meu cão, vou só repetir isso. Isso é bom para o cão? Com certeza, no momento que ele está fazendo é bom, porque é uma coisa que ele consegue, faz e atinge o objetivo. Só que, e as outras situações? E os outros estímulos, quando ele se vê diante que vão existir, os estresses vão aparecer em todos os momentos, diariamente para o cão, ele não vai saber o que fazer. Então qual que é a grande graça de você ter um comportamento ou algo que você já consegue fazer com o seu cão? Você vai repetir aquilo, mas em cenários e contextos diferenciados, para facilitar para o seu cão a similaridade da situação, para ele saber exatamente o que ele precisa fazer. Então ele vai entender que, por exemplo, sentar para esperar um petisco, ele também pode sentar para esperar um brinquedo ser jogado. Ele também pode sentar para esperar você colocar a coleira. Ele também pode sentar para poder sair na rua. Ele também pode sentar para que você chegue até ele e faça carinho. Ele também pode sentar para, enfim, para diversas situações. Então é legal quando a gente fala de utilidade de comportamentos, é a gente usar os mesmos comportamentos que o cão consegue fazer e gosta em situações diferentes. Que para quem não conhece é a famosa generalização. E é isso que vai garantir com que o seu cão tenha qualidade de vida. Que o seu cão tenha repertório, que saiba se virar em diversas situações, que tenha autonomia, que tenha independência, que tenha autocontrole, que seja confiante. É o cão conseguir encontrar, diante de um estímulo, um comportamento que serve para diversas situações, que resolve vários problemas. Então é isso que a gente vai fazer sempre para os nossos cães, para garantir que ele tenha qualidade de vida e que o comportamento seja útil para a vida do cão. É apresentar em diversos cenários. E é dessa forma que a gente faz uma ótima noite para todos, obrigado, que a gente garante que nós sejamos as pessoas melhores amigas dos cães. Porque a gente vai garantir que ele consiga fazer a mesma coisa em diversas situações diferentes. Isso vai fazer bem para o cão, vai fazer bem para as outras pessoas, os outros animais envolvidos, para a sociedade como um todo e vai incluir de verdade o cão dentro dessa sociedade. Uma ótima noite, fiquem bem, até a próxima quarta, obrigado pela participação. Se ficou alguma dúvida, pode mandar, a gente se vê na